Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Amanhã eu vou fazer aqui uma amostra de alguns materiais da Serigráfico, a sua nova loja de estampados, de camisetas, de uniforme de time de futebol, futebol de salão, basquete, handebol, o que você imaginar. Da sua igreja também, tá? Vou fazer aqui uma amostra de alguns produtos amanhã. Tá? De antemão, digo que a empresa funciona na esquina da Rua Exaro Parente com a Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro, ali é Exaro Parente e ao mesmo tempo Bosque, né? Na extrema ali, na divisa, tá certo? Muito bem, uma boa noite aí para os nossos amigos lá da Serigráfico, sobretudo para o Ednilson, que é um dos proprietários. Amanhã a gente vai dar um endereço direitinho, o telefone. Quem sabe você vai fazer um bom negócio já no carnaval agora, tá? Já tem todo mundo, a igreja, blocos carnavalescos, quem precisa. Aliás, ele hoje mesmo estava fazendo um trabalho para uma igreja. Fez um preço simbólico, R$10 uma camisa estampada, R$10. É praticamente a custo, preço de custo, né? Ele vai ganhar porque a grande quantidade. Então ele diminui o lucro, como vai vender mais, acaba faturando também. É uma questão de inteligência, é uma visão empresarial. Tá certo? Temos também o apoio do Supermercados Araújo, tá? Tem sempre uma loja do Araújo pertinho de você, tem no Bosque, tem na Exaro Parente, no Tangará, no Aviário, no Segundo Distrito, na Baixada da Sobral, porque o Araújo é assim, tudo para você. Sempre uma oferta especial para você vencer a crise. Não está fácil, né, meu amigo? Mas lá no Araújo não tem crise. Inclusive, a volta às aulas é muito mais barato lá no Araújo, tá certo? Muito bem. Eu tenho o prazer de conversar agora pela primeira vez, aqui no programa, com o pastor Ivan Oliveira. Ele é um amapaense que virou acriano, está há mais de 25 anos agora, aqui em Rio Branco. Ele é da Igreja Batista da Vila Ivonete. Vamos falar de um evento internacional que acontece aqui em Rio Branco. Seja bem-vindo, pastor. Boa noite. Boa noite, é um prazer. Prazer é nosso recebê-lo aqui no programa. O prazer é todo meu. É uma alegria a gente poder estar aqui e saber que esse programa é um programa também de grande audiência aqui na nossa cidade. Quero parabenizar você por isso. Muito obrigado. Ele tem muita audiência, pastor, porque recebe gente assim como o senhor. Gente importante, né? Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem. E às vezes quando a pessoa não é importante, fica importante também no programa. Pastor, como é que é? Como é que se deu a vida do senhor? Como é que o senhor trocou o Amapá pelo Acre? Na realidade, eu sou lá do Amapá, nasci lá na Serra do Navio, no estado do Amapá, né? Mas eu sempre fui, desde quando eu me converti, aos 17 anos, eu tive a minha conversão, e eu então, eu fui vocacionado ao ministério, quase que simultaneamente a minha conversão, né? E aí então eu estudei, me preparei no seminário, e Deus me chamou aqui para o Acre, para pastorear a Igreja Batista da Vila Ivonete, igreja que eu estou aí há 25 anos, para a glória de Deus, graças a Deus, com um trabalho grande de expansão missionária aqui no nosso estado. Boa parte dos líderes evangélicos, o pastor, foi, no passado, alguém com a conduta, no mínimo, desaconselhável, né? Reprovável. O senhor não precisou passar pelo que é ruim, fazer o que é ruim para saber o caminho certo, né? Com 17 anos o senhor já enveredou no caminho. A minha família, certo. Tradicionalmente, minha família é muito religiosa, tradicionalmente católica, eu fui criado sem pai, mas a minha mãe, ela... Então nós temos algo em comum. Foi, né? A minha família também era tradicionalmente católica. Pois é, então eu fui criado sem pai, mas a minha mãe, ela me educou bem, graças a Deus, a gente foi muito bem educado. Religiosamente, a gente ia para as missas, né, na igreja católica. Isso. E desde cedo, então eu sempre tive aquele temor a Deus desde pequeno, né? E graças a Deus não foi necessário, pela educação que eu recebi, experimentar essas coisas lá fora, lá do mundo, né? Graças a Deus. Certamente foi uma mudança, né? Porque a gente sabe que o que a Igreja Católica prega é um pouco diferente da Igreja Evangélica, né? Como foi essa adaptação? Na realidade, o que faltava para mim era ter certeza da vida eterna, né? Certeza da salvação e também conhecer muito sobre a palavra de Deus, que me abriu a visão
Então, quando eu me converti, realmente tudo isso ficou muito claro. O Espírito Santo passou a morar na minha vida e graças a Deus eu pude ter entendimento do que é reino de Deus, do que significa ter vida eterna, do que significa andar na presença de Deus, viver na presença de Deus. Desculpe pela curiosidade, mas faz parte também do ofício de jornalista. O que está escrito aí? Vamos dar um close aí, por gentileza, Fred. Aqui é... Casa do Julgamento. Viagem ao seu destino final. Exato. Esse aqui é um projeto, Muniz, maravilhoso. Esse projeto aqui, ele é mundial. Né? Ele é mundial. Ele começou com uma organização missionária nos Estados Unidos. E é sobre o espetáculo, a gente vai falar. É um espetáculo, né, na verdade. É um espetáculo teatral, é fantástico, porque ele já tem alcançado milhares de pessoas no mundo. Né? No Brasil, eu creio que todas as cidades do Brasil, as principais cidades do Brasil, as capitais principalmente, já receberam também, já exibiram também a Casa do Julgamento. Essa Casa do Julgamento, embora o nome seja assim, julgamento, né? Mas não é nada tenebroso, não. Entendi. Né? Não é nada Ninguém vai ser condenado. Não é nada tenebroso. Na realidade, ele vai alertar, é um teatro interativo. Entendi. Interativo porque as pessoas elas participam das cenas, né? As cenas elas são encenadas em cada sala lá. Nós estamos apresentando ali no CERB, ali no centro, Entendi. em frente à Praça da Polícia. Então, os grupos entram de 15 a 15 minutos, entra um grupo de 20 a 25 pessoas. Então movimenta muita gente, né? Exato. É bom que não fica muito monótono, né? Não, tá sempre sempre está entre um grupo... São cenas bem diferentes. Exato. Cada parte do teatro, cada cena é numa sala. E são nove salas, né? 9 cenas. Então a pessoa ela vai passando, Muniz, e ela vai assistindo a história da vida dela, entendeu? Entendi. Primeiro, aí vai apresentando, não posso falar aqui, que senão vai quebrar não, mas pelo menos segredo. assim, por cima, você pode... Claro, mas ela vai ver a história da vida dela, ela vai ver quais são os problemas comuns que as famílias enfrentam, ela vai ver qual é a... Ou seja, se identifica com a pessoa. Ela se identifica, com certeza. Ela vai ver também qual é a consequência de uma escolha errada na vida. Quando você escolhe, ao invés de você viver para Deus, você escolhe viver para você mesmo, para aquilo que o mundo aí oferece, então aí você vai arcar com as consequências disso. Então a peça ela fala disso. E fala também da consequência para aquele que decide escolher andar na presença de Deus. Por isso que a gente faz, por isso que o julgamento... É porque tem uma cena em que aparece realmente o julgamento, onde a pessoa ela vai receber, então, o veredito, né? Onde vai ser definido onde ela vai passar a eternidade. Não é? Se na presença de Deus para sempre ou se fora da presença de Deus. Tem algumas coisas aí, alguns pontos que acabam gerando muitas polêmicas. Uns discordam, outros concordam. O senhor defende a tese de que existe, de fato, o que os evangélicos chamam de provação? Não, você está passando um período de provação, porque é assim mesmo, tudo vai passar com o tempo. O senhor acredita nisso mesmo? Isso está biblicamente explicado? Biblicamente está explicado. O apóstolo Tiago, ele fala que nós somos bem-aventurados. A palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Ele diz, bem-aventurados vocês são quando vocês passarem por provações, né? E Tiago vai dizer que a provação é uma maneira de Deus provar a nossa fé. Né? Então, as provações, elas vêm de Deus, né? Para fortalecer a nossa fé, para moldar o nosso caráter, para nos ajudar a nos firmar na palavra de Deus, renovar nossa esperança. E sempre Deus tem algo para nos ensinar. Né? Então, as provações são necessárias, eu penso, para que a gente possa ficar refinado, né? No sentido de preparado, nos fortalecer para os embates da vida. Nem todos resistem, né? Mas a Bíblia fala que Deus não dá nenhuma provação que ninguém possa suportar, né? Então você pode ir até o limite, mas Deus ele vai providenciar um escape, com certeza, é isso que a Bíblia fala. Deus vai sempre providenciar uma saída. Se você está querendo realmente, está sendo provado por Deus, e Deus tem um propósito nessa provação, Ele vai te dar com certeza uma saída para a tua provação. E a graça, do ponto de vista bíblico, seria um favor imerecido? O cara não merece, mas acaba recebendo? Exatamente. A graça, a palavra graça, né, no grego, charis, significa exatamente isso, favor imerecido, né? Porque nós não merecemos, nós somos pecadores. Eu e você somos pecadores. Aliás... Mas no fundo, Deus vê na gente que tem um bom coração. O cara, às vezes, ele nem está seguindo, de fato, o caminho correto. Claro. Mas Deus percebeu, ele tem um bom coração, ele vai mudar. Então eu vou dar um crédito aqui, vou dar um cheque especial para ele aqui. O cartão de crédito. Você está certo, porque
A Bíblia fala lá em Samuel que Deus ele não vê como os homens olham, né? Os homens olham assim as aparências, né? Então, aí por isso que as pessoas julgam os outros, né? E às vezes até condenam o cara, às vezes de forma inocente. Mas assim, Deus não olha para as aparências, Deus olha para o coração. Aí você está correto quando você diz que realmente a motivação que é importante, né? Então, se Deus olha para o teu coração e vê que a tua motivação é correta, então Deus vai com certeza providenciar algo na tua vida para resgatar você. O senhor me fez lembrar uma das notas de um hino do... Esqueça agora o nome, rapaz. Teve aqui agora recentemente, Anderson Freire. Anderson Freire. Ele diz que o que você fez ou deixou de fazer não mudou no início, porque Deus escolheu você. É claro. Deus não nos escolhe pelos nossos méritos, porque nós não temos méritos. Como eu te falei, nós somos pecadores, nós não merecemos nada, e tudo que realmente nós recebemos de Deus é fruto da sua graça, do seu amor, né? Esse favor imerecido. Então, a Bíblia fala que Cristo nos amou, Romanos capítulo 5, verso 8, a Bíblia diz que Cristo nos amou, mesmo nós sendo ainda pecadores, né? Então, não é pelos nossos méritos. O cara vai dizer, não, Deus vai me abençoar porque eu sou um cara bonito. Deus vai me abençoar porque eu tenho isso e esse diploma. Pronto. Deus vai me abençoar porque eu sou um bom cidadão, eu tenho um bom caráter, sou de Parece que o senhor está fazendo uma leitura de justamente que eu quero. Na frente ele diz o seguinte, que a nossa raridade não está naquilo que a gente possui ou que sabe fazer, mas está no coração. Exatamente. Deus, a maneira de Deus agir conosco difere, né? Porque na sociedade, Muniz, a gente sabe disso. As pessoas valem na sociedade pelo quê? Pelo que elas têm. Pelo que elas têm, não pelo que são. Não pelo que são. Então, quer dizer, se o cara pode ser um mau caráter, mas se ele tem dinheiro, se ele tem uma posição, então ele é respeitado, né? Mas Deus não, Deus é justo. Deus é justo. E Deus realmente vai valorizar o ser humano por aquilo que ele é. Muito bem. E porque a gente acabou o programa em si, a entrevista em si era para falar do espetáculo, mas eu gosto de aproveitar as pessoas inteligentes aqui para a gente esclarecer alguns pontos que eu considero assim necessários, né? Certo. Nesses 25 anos de ministério, pastor, aliás, 25 anos de Acre, são quantos anos de ministério já? 26 anos. 26 anos. O senhor o senhor já era pastor. Sim. Então o senhor já veio para cá, na mesma igreja? Sim, Batista. Eu tenho mais... Na Vila Ivonete? Não, ou mudou? Não, eu me converti lá na Amapá. Na Amapá lá eu fui batizado, né? Na Vila Ivonete eu estou 25 anos. Mas eu já tenho mais de 30 anos de vida cristã. De lá para cá o senhor deve ter enfrentado muitas dificuldades de toda a ordem, né? No entanto, não perdeu o foco. A gente, na realidade, quando você opta para servir a Deus e entrar no ministério, você tem que estar preparado, porque Jesus disse, olha, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, né? Então, a gente já tem que ir para a batalha preparado, sabendo do que a gente vai enfrentar. E sabendo de que a gente não pode retroceder, né? 25 anos depois, tudo mudou lá, do ponto de vista social, econômico, financeiro, religioso, cultural. Mas o senhor, quando o senhor chegou lá, aquela ali era uma avenida. Aliás, era uma rua, não era uma avenida. A Rocha Viana era uma rua. Era uma rua. E ali, logo na frente, tinha aquele conjunto de classe alta média, hoje é bem mais alto, né? Mas atrás era praticamente uma invasão. O bairro da Eu imagino que o senhor teve... Mas é bom que a igreja acabou sendo instalada num lugar estratégico, né? Graças a Deus... ajudando a comunidade a certeza. Encontrar seu verdadeiro caminho, se desenvolver naturalmente. Graças a Deus, a nossa igreja ali no bairro da Vila Ivonete, ali aquela região onde está a nossa igreja, ali é o chamado bairro Santa Quitéria, né? Fica perto da Conquista. Santa Quitéria, exatamente. Fica perto da Conquista e do outro lado da Nova Viana fica ali o Procon. Estação, Procon. A nossa igreja, graças a Deus, ela tem um bom conceito ali, né? Pelo testemunho de vida do povo lá, que frequenta a igreja, e principalmente pelo trabalho social e missionário que a igreja realiza. Graças a Deus, esses 25 anos, nós implementamos assim uma visão missionária na igreja, a igreja tem crescido. Pra você ter uma ideia, a nossa igreja já enviou missionários para aí, nós temos uma missionária na Índia, apoiamos o trabalho também na África, no Togo, temos um missionário da nossa igreja lá, e aqui no estado do Acre, a nossa igreja já organizou 6 igrejas, estamos também no trabalho de expansão com 10 projetos missionários. Como eu falei, temos até trabalho entre os indígenas também, lá no Santa Rosa, né? Santa Rosa do Purus. Santa Rosa do Purus. Santa Rosa do Purus entrou para a história, para o Guinness Book, em 92, por ser a menor cidade do mundo. Hoje ela já perdeu o título. É verdade. À época, o prefeito foi eleito com 120 votos, o vereador mais votado teve 11 votos. É verdade. Olha a diferença.
Pastor, como eu falei agora há pouco, eu sou muito curioso, e um dia desse, no final do ano passado, eu saí contando, parece até meio, atitude meio louca, mas tem algum sentido. Dali, envolvendo ali Otávio Rola e a outra... Valdomiro Lopes. Não, Valdomiro Lopes. Dali, da rua principal, né? Sim. Da Rocha Viana até a saída lá na Fameta, eu contei mais de 20 igrejas, de um lado e de outro. A Valdomiro Lopes, se eu não me engano, é a rua das igrejas. A rua de Rio Branco com o maior número de igrejas. Se eu não me engano, tem mais de 30 igrejas ali, é muita igreja ali. Tem muita igreja ali. O pastor trouxe também um VT sobre o evento também, pastor? Um VTzinho. Vamos lá, Neto, pra gente sobre encerrar, o evento Colisão. Volta com a gente aqui, então. Vamos lá, então. Na vida, estamos sempre fazendo escolhas. Qual será a sua escolha sobre o seu destino final? De 27 a 30 de junho. E eu vi um nome bem grande aí em destaque, Colisão. Colisão. Você não quer colisão, você quer coalizão. Você defende a coalizão. Coalizão também. A colisão é porque a peça trata de um acidente, né? Isso, Tem um acidente na peça, onde é um acidente de moto que bate num caminhão e onde morrem dois jovens, né? É interessante porque muita gente que vai na peça, que vai assistir a peça, se identifica com praticamente todas as cenas da peça, né? E é interessante, Muniz, porque Deus está salvando vidas, sabe? Fazendo assim algo maravilhoso nessa peça, interessante. Tem famílias inteiras que têm ido assistir. Eu faço parte do aconselhamento da peça, eu fico lá na última sala do aconselhamento. Famílias inteiras estão indo assistir, depois vêm orar com a gente, bom, sabe, né? Quebrantadas e transformadas. É uma forma de você explicar melhor o evangélico, né? Com certeza, de uma forma mais objetiva, né? E real, né? E real, com certeza. Então a peça começa hoje, né? Já começou hoje à noite, tá certo? Começou hoje à noite a peça e vai até sábado, tá? Então, quarta, quinta, sexta, é às 19 horas, né? Começou às 19 horas e vai até... A programação mais ou menos a mesma? E sábado às 18. Não, é a mesma. É a mesma peça. Ah, tá. É a mesma peça todos os dias. Sábado termina. Então eu queria chamar a atenção de vocês... Sempre vocês... a partir das... quarta, quinta e sexta, 19 horas e sábado, 18 horas. Ah, sábado um pouco mais cedo, né? Um pouco mais cedo. Olha, mas não deixe de ir lá mesmo. No Serbe. Vai e leve seus amigos. E outra coisa, o nosso portão lá fecha 22 horas. Mas se tiver... É ali na quadra ou no auditório? Não, vai passando de sala em sala. Ah, né? de sala em sala. As pessoas entram, aí tem um check-in lá, porque é uma viagem, né? Tem um check-in lá na quadra e depois as pessoas adquirem o ingresso, tem um check-in na quadra e depois as pessoas vão passando de sala em sala. Né? E aí o portão fecha às 22 horas, mas enquanto tiver gente lá para assistir, a gente está lembrando que é um evento internacional, né? Internacional. É muito bom mesmo, vale a pena você ir, você que está nos assistindo e também levar toda a tua família e investir também, quem sabe, na vida dos teus amigos. Né? Ok. Conversei aqui com o pastor Ivan Oliveira, líder da Igreja Batista da Vila Ivonete, falando sobre uma peça que está acontecendo desde hoje até sábado. Um prazer, pastor. Prazer foi meu. Parabéns pelo trabalho. Deus te abençoe. Muito obrigado pela entrevista. Tá bom? Obrigado também. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe e Deus abençoe cada um de vocês que tem assistido esse programa. Eu gostaria que vocês fossem na peça, assistir a peça, e vai ser um grande prazer recebê-los. Ok. Depois do intervalo eu volto para conversar com outro pastor, o pastor Napoleão Falcão. Fique com a gente.